A paz do Senhor, um bom dia, ou talvez uma boa tarde, ou talvez uma boa noite, porque estamos no nosso podcast Bolsa de Mulher, que você pode assistir a qualquer momento. E então, olá minhas amigas, Felícia, Josi, olá. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, viemos de um congresso, 4 dias, ó, as camisetas das meninas antiga. Aí, eu com a atualizada. Vou dizer uma coisa, irmãs, foi glória de Deus, nós estávamos conversando, inclusive, né, da unção com que os corais cantaram, as regiões, no domingo, o encerramento, aquela vontade assim, de ficar, né, Josi? Foi. A vontade de não ir embora, o pastor deu amém, né? Já ninguém queria ir embora, e o coral seguiu, cantando, foi. Né? E isso para nós é uma alegria, né? Então foram 4 dias, eu digo assim, a gente ainda tá mastigando, ainda saboreando, né? Todas as pregações, né? Tivemos 2 preletores, né? Ungidos pelo Senhor, que ministraram para os nossos jovens, realmente assim, ó, estamos ainda degustando. É verdade, foi 4 dias que foram um presente de Deus para nós, né? E essa sensação, assim, é justamente essa, de que parece que vai ser longo, porque, pô, são 4 dias, a gente ainda teve a vigília, né, na sexta-feira. Aí parece assim, vai ser bastante tempo, vai dar para aproveitar. Mas foi tão bom que a sensação é que voou, porque Deus, ele nos presenteou com uma presença gloriosa em cada louvor, em cada parte do culto. Quem estava sentiu, e não só quem estava presente, a gente teve um grande acompanhamento pelas redes, né, que foi transmitido ao vivo, e a gente tem testemunhos de pessoas que foram alcançadas e sentiram a presença de Deus sem estar aqui no culto. Então isso é coisas que só Deus faz, né? Ele é maravilhoso. Com luz ou sem luz? Com certeza. Foi. Exatamente. E firmados no Senhor até que Ele venha. Né? Que foi o tema do Congresso dos Jovens esse ano, né, de nós permanecermos fiéis a esse Deus maravilhoso, grandioso, que nos oportuniza, né, de estar na sua presença até que Ele venha. Deus foi muito bom com a gente. Eu não tenho palavras para descrever. E essa questão da falta de luz, né? Sim. A gente, quando está organizando um evento, quem é liderança, sabe? Mesmo que seja um evento lá na congregação, independente do porte do evento, a gente tem aquele negócio de querer ter o controle de tudo, né? Eu preciso saber que tá tudo funcionando certo lá na cozinha, que tá tudo certo no estacionamento, que tá tudo certo no culto, no som. E quando algo sai do nosso controle, a gente na hora fica temeroso, né? Só que Deus foi tão maravilhoso que justamente o que a gente mais temia, e antes até que nós estávamos conversando, que a gente sofreu nesses últimos dias com muita chuva, muita falta de luz. A nossa cidade passou aqui por uma semana que teve casas, bairros que ficaram quase uma semana sem luz, né? Verdade. E nós tínhamos uma preocupação com isso. E nós colocamos em oração, claro, como tudo. A gente entende que a gente é completamente dependente da mão de Deus sobre o que a gente vai fazer. E a gente orou, eu orei até nesse sentido, né? E é algo que não imaginava que ia acontecer assim, porque não era um temporal, não estava chovendo, não estava acontecendo nada fora do comum. Simplesmente no meio do culto a luz começa a piscar. Foi. Só que naquele momento, o primeiro sentimento que me veio assim, meu Deus, o que vai ser desse culto agora? Como que vai ser todo esse povo aqui? Era o momento que ia ser passado para o pastor presidente para ele introduzir para a palavra. E só que foi algo tão... Eu creio que Deus fez, não foi assim, ele permitiu. Eu creio que foi a vontade dele mesmo, sabe? Absoluta. Porque desceu uma glória e um poder na igreja sobrenatural, de forma que tomou todos que estavam dentro daquele culto. Sim, verdade. E foi algo que foi uma resposta pra mim. Isso eu tô falando pra mim, né? Com certeza muitas pessoas tiveram essas respostas ali. Que Deus nunca perde o controle de nada. Com certeza. Que Ele é soberano e que Ele age até mesmo no meio das circunstâncias adversas. Aquilo que parece que vai dar errado, Ele faz algo diferente, prova que Ele é Deus sempre. E o poder de Deus tomou a igreja e o pregador pregou no gogó. Aquilo ali pra mim foi algo assim que me moveu também, porque
ele não precisava, né? Ele não precisava ter pregado, ele poderia ali o culto ter só aquela glória que tomou conta, já teria sido um culto. Sim. Mas Deus foi tão bondoso que ele pregou uma palavra, acho que 80% da igreja ficou, só foi embora mesmo quem era bem idoso, quem tinha criança, porque ficou muito quente dentro da igreja, um calorão. Mas a igreja ficou ali se alimentando da palavra e foi algo... E graças a Deus, e depois a gente comentando, né, tinha que ser esse pastor mesmo, porque... dava pra entender, eu tava mais profundo e dava pra entender o que ele falava, e no dia seguinte ele tava com voz. Não, a gente ficou surpreso, porque ele chegou no final, ele ministrou e a voz dele continuava intacta. Até nisso eu vejo a mão de Deus, sabe? Deus cuidou de tudo. Então, eu cada vez testemunho mais e provo na minha vida que servir a esse Deus é a melhor coisa que tem na vida, não tem, ele sempre nos surpreende. É verdade. Com certeza, isso é verdade. Mas hoje, gente... né, para quem assistiu o podcast passado, nós conversamos com o superintendente, né, da nossa Almada, né, o nosso irmão Tiago Magalhães, e hoje, é claro, não poderemos deixar de conversar com a esposa, né, do irmão Tiago, a Josi. Hoje, além de apresentadora, ela é entrevistada. Pois é, também. Hoje ela está do outro lado. Né? E a Josi também faz parte da diretoria da União Feminina, ela cuida de toda a área de comunicação. Quando vocês veem os cards, né, que a gente coloca, das nossas reuniões, dos nossos eventos, né, tem a mãozinha que é lá da Josi, ela que comanda essa equipe de comunicação da nossa União Feminina, né? E a Josi hoje, então, como está do outro lado, né, Josi, uma das coisas que a gente sempre fala, e isso a gente falou também quando conversamos, né, com os outros irmãos que vieram antes, nós gostaríamos de saber quem é a Josi, né? Quem é a Josi Magalhães? De onde é a Josi? A Josi é de Alvorada, nasceu no lar cristão, né? Como é que foi, né? Qual foi o momento em que a Josi disse: pai, mãe, eu quero servir a Jesus, eu quero descer as águas, eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor? Como é que foi tudo isso, Josi? Então, eu sou alvoradense, raiz. Nasci em Porto Alegre, porque eu acho que na minha época a maioria do pessoal nascia em Porto Alegre, né? Eu tinha uma maternidade muito... Mas eu sou alvoradense a vida toda, né? Eu sou privilegiada, me considero assim por ser, sim, filha de pai e mãe crente. Nasci num lar cristão, graças a Deus. E eu me sinto privilegiada justamente porque eu nasci nesse meio, né? A história do Tiago, que ele contou no outro podcast, a minha se assemelha um pouco. Meu pai, desde muito cedo, trabalhando em liderança, sendo o segundo encarregado, participei de coral infantil, participei de adolescentes, participei de jovens na igreja, sempre fui... Eu tive uma família, né, que me deu amor, carinho, proteção, e quando eu digo que eu sou privilegiada, porque liderando jovens, assim, a gente vê como a realidade é de jovens que têm famílias desestruturadas, né? Então, eu creio que eu sou, sim, muito privilegiada, porque nem todos têm essa... É uma facilidade a mais, né, para nós, porque quem vem do mundo, até conhecer o evangelho, eu já fui criada nesse contexto. Porém, eu precisei um dia aceitar Jesus, porque como a própria irmã Felícia diz, Deus não tem neto, né? Não tem neto. E eu, mesmo assim, participando de coral infantil, adolescente, juventude, eu nasci já sobre uma promessa, porque quando a minha mãe estava grávida, ela recebeu uma profecia de que quem estava no ventre dela seria alguém muito usado nas mãos de Deus, que através dessa vida Deus curaria pessoas e enfim. Então eu já nasci desde muito pequena ouvindo, a minha mãe sempre me replicou essa promessa sobre a minha vida. Então eu no fundo sabia que Deus tinha algo comigo. E quando o tempo foi passando, lá na minha adolescência, muitas vezes Deus reafirmava essas promessas sobre a minha vida, assim, de que me usaria, de que eu seria um instrumento. E eu nunca tinha muito claro qual era a minha chamada, porque uma vez me disseram que eu cantava. E meu avô, quem conheceu o irmão Elviro Trarbach aqui de Alvorada, que
tocava os cultos de cura divina e libertação, foi um dos pioneiros aqui. Sim. Me levava nos cultos e ele botava uma cadeira e eu cantava pequenininha em cima daquela cadeira eu cantava. A minha mãe às vezes botava pedido, eu assim, adolescente, eu ia às vezes chorando pro culto, porque ela dizia, hoje eu vou botar um pedido de hino pra te cantar, na época dos pedidos de hino, quem tá em casa vai lembrar. Peço pra irmã fulana cantar um hino especial. E eu ficava sofrendo porque eu nunca me senti cantora, e eu não acho que eu seja. Amo cantar em coral. Na minha juventude ali, até meio que me metia a aprender a fazer um contralto ali, se eu tô no meio do bolo, vai, sabe? Mas não canto sozinha, não é algo que eu, como é que eu posso dizer, que eu gosto de fazer, mas até então, por um tempo, eu achei que era através disso que Deus me usaria, né? Quem sabe se eu aperfeiçoasse esse talento, eu seria usada por Deus. Mas eu sempre ouvi muito, eu sempre fui uma pessoa que... Deus sempre falou muito comigo, sabe? Eu tinha até uma amiga recém, nós estávamos falando dela aqui nos bastidores, que ela ria de mim e dizia, olha só, por que só Deus enxerga só tu aqui nesse coral? Tá todo mundo aqui, Deus vem e fala contigo. Mas é que eu não sei explicar muito bem o porquê, mas Deus não tem filhos favoritos nem prediletos, não é isso, mas ele sempre me reafirmou muito as promessas dele. E eu ouvia que seria algo grande, que Deus iria me usar muito, mas eu não entendia como seria isso. Sim. Só que daí teve um tempo ali na minha juventude que eu comecei a ser uma mera frequentadora de igreja. Porque eu tinha um pai que daí já era encarregado de congregação, eu ia nos cultos, mas o meu coração não estava ali. E eu sei que foi por causa do meio que eu me envolvi, porque eu comecei a ter amizades na escola que não eram pessoas da igreja. E aqui entra algo que sempre que eu tenho oportunidade de falar para as meninas, meninos também, né? Enfim, de aconselhar alguém, o meio que a gente está influencia totalmente quem a gente vai ser. E eu queria ser aceita e ser como eles. Queria ser legal, queria na escola ser a menina do grupinho da hora. E isso me afastou muito de Deus. Então eu continuava indo na igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu não tinha tido experiências minhas particulares. Eu conhecia o Jesus do meu pai e da minha mãe, o Jesus da Bíblia, e era isso. Até o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Daí ali eu tive assim uma primeira experiência mais forte, que eu experimentei o sobrenatural, né? Mas ainda não foi o que de fato mudou mesmo a minha trajetória. E eu segui nesse caminho, assim. Eu tava na igreja, mas eu ouvia música, tava presa, adorava. E foi uma das coisas mais difíceis. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sei que hoje isso é um grande desafio para essa geração e até mesmo para pessoas de mais idade. Foi a área mais difícil para mim me libertar, foi a música, porque eu gostava, era algo que, nossa, minha vida era movida à música. Hoje ela continua sendo assim, mas pro outro lado, de louvores, uma música que agrega, né? Exatamente, que fala de Jesus. Só que como eu não conhecia ele, não tinha sentido eu ouvir sobre ele ou eu cantar sobre ele. Então eu cantava num coral, eu tava ali e tal, mas eu não, de fato, eu não conhecia Jesus. Então eu sempre fui aquela crente meia boca, sabe? Tava ali, mas o coração não tava, enfim. Mas com o passar do tempo, Deus ainda, Deus sabe nas minhas orações o quanto eu sou grata, porque mesmo com tudo isso, Deus me guardou, sabe? Deus me preservou, porque eu estive em lugares e eu andei com pessoas que eu não estaria aqui se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, sabe? Eu sou grata a Deus também pelo meu pai e jovens que estiverem me ouvindo, quando os pais de vocês privarem de estar com pessoas, eles estão tendo uma visão que a gente não tá vendo. Eu tinha uma menina que ela era da minha congregação, da minha juventude, e estudava na mesma escola que eu. Mas ela tinha um comportamento completamente, sabe? E eu gostava de andar com ela. E eu queria andar com ela. E um dia meu pai me proibiu, tu não vai mais andar com a fulana de tal. E aquilo me doeu tanto. Mas era uma das influências que eu tinha sobre a minha vida. E eu sei que se o meu pai não tivesse me segurado ali, às vezes me dito, tu vai te arrumar e tu vai pro culto, sim. Eu ia com sentimentos terríveis, que Deus sabe quando eu me arrependo, assim, de pensamentos que eu tinha do meu pai, sabe? De pensar, meu Deus, sentimentos horríveis, passava coisas horríveis na minha cabeça, e eu pensava, o dia que eu não tiver sob a influência dele, eu não quero saber, sabe? Não, o mundo, aquela atração de que o mundo seria legal, sabe? Sim. Mas isso tudo
foram proteções para minha vida, porque hoje eu não estaria aqui se eu tivesse continuado andando sob a influência dessa menina ou de tantas outras que eu andei. Até que eu comecei a entender que enquanto eu não largasse de mão essas amizades, essas músicas, o meio que eu andava, aí às vezes eu chegava na igreja e eu pensava, ai, o líder não sabe fazer um culto bom, ai, olha esse pregador, eu não sentia nada. Só que o problema não estava no culto, não estava no líder, não estava nas pessoas, era em mim, porque eu estava distante de Deus. Sim. E agora ainda aqui no congresso teve uma das mensagens que foi falado muito sobre isso. O culto, ele é só uma reunião que vai ser o reflexo do que é a nossa adoração o dia todo. Sim. O que tu entrega para Deus o dia todo, a tua vida com Ele. Então, eu experimentei isso na minha pele, sabe? Até que chegou um momento que eu comecei a entender que eu precisava mudar algumas coisas, e eu fui entrando para um caminho de fato conhecer a Jesus. Aí depois o tempo foi passando, enfim, tive um outro relacionamento também que não era da vontade de Deus e com certeza não se encaixava no propósito e na chamada que depois, com o tempo, eu fui começando a entender na minha vida. Então eu andei por caminhos que não estavam no centro da vontade de Deus para minha vida, e era por isso que eu não conseguia entender aonde, quando e meu real propósito nessa vida. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, mesmo eu tendo feito escolhas erradas lá atrás, eu não tendo conhecido Ele, eu às vezes digo, né, eu poderia estar anos-luz à frente, sabe? Se eu tivesse lá atrás entendido e buscado a Deus como eu deveria. Mas também eu vejo por outro lado, esse caminho me ensinou muitas coisas. E hoje esse meu testemunho, ele impacta muito e se assemelha muito. Tem vezes que eu falo e tem jovens que estão passando justamente por isso, sabe? Quem sabe eu não entenderia isso se eu tivesse sido aquela, foi a crente perfeita, né? Fui batizada com o Espírito Santo com 7 anos, prego a palavra desde os 10. Não, isso nada aconteceu com a minha vida. Foi um caminho um pouco diferente. Mas o dia que de fato eu tive assim experiência mesmo com Jesus, que eu comecei a entender que Ele não era só o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, Ele era Deus na minha vida, foi quando eu comecei a entender de fato para que Ele tinha me chamado. E eu fui compreender mesmo depois que eu casei. E eu e o Thiago, a gente era muito diferente, assim, porque eu casei ainda um pouco nesse ritmo, assim, meio devagar. Eu já tinha mais estrutura, já buscava mais, eu sempre tive muito temor, sabe? Isso é algo que Deus sabe o quanto eu sempre tive muito temor por Ele e entender quem Ele é, mas mesmo assim eu tinha essas dificuldades. E eu lia, eu orava, mas era aquela coisa bem meia boca. De fato, quando eu casei, o Thiago, ele me ajudou muito, porque ele me instigou sempre. E eu creio, Deus usou o Thiago, porque o Thiago dizia pra mim que ele sabia que eu tinha capacidade, que eu ia ser muito útil na obra de Deus, e eu não conseguia me encontrar de fato aonde. Até o dia que a gente assumiu a Juventude da Salomé. E ali foi quando Deus, de fato, começou a trabalhar na minha vida. Nosso primeiro trabalho. Antes disso, a gente trabalhou no evangelismo. Ele até comentou semana passada. Sim. Eu preparava todos os lanches. Eu era super envolvida. Eu só não ia junto entregar. Mas nós orava. E, enfim, eu entrei pro misto. Logo que eu casei, eu entrei pro coral misto. Eu queria, sabe? Eu queria me envolver. Queria. Eu sempre tive essa vontade. Mas eu não entendia ao certo aonde era que Deus queria, de fato, me usar. E aí, quando a gente começou a liderar jovens, eu comecei a entender de fato onde Deus queria me usar. E eu comecei a ver as promessas que eu ouvia lá quando criança, quando adolescente, quando jovem, se cumprirem uma a uma na minha vida. Então, hoje, onde eu estou e o que eu faço para Jesus já são promessas dele que ele me falou. E Deus, teve vezes que ele me falou muito claro, assim, sabe? Não aonde, mas como ele faria. E hoje eu vejo essas promessas se cumprindo. Ainda tem promessas que ele me fez, que ele me reafirma, que eu sei que vão se cumprir ao longo da minha vida. Mas eu sou muito grata a Deus porque eu não merecia. Ele sabe, eu não merecia, mas pela infinita misericórdia e graça dele, ele me protegeu, me guardou, mesmo quando eu estava longe dele, sabe? Ele me preservou. E hoje eu posso dizer que eu conheço ele. Quem sabe
Há uns anos atrás eu poderia dizer que eu conhecia muito raso. Hoje eu conheço um Deus profundamente, porque Ele tem cada dia me feito entender mais quem Ele é e através de experiências tem me levado para um lugar que às vezes eu penso, né, Deus, por que eu não conhecia esse lugar antes? Porque é tão precioso quando a gente entende o centro da vontade de Deus e vive ali, sabe? Ali. É o lugar que não importa quem tá vendo, o que é, onde é. Estar no centro da vontade dele é o melhor lugar do mundo. Então, resumidamente, é mais ou menos essa a história da minha vida. Resumidamente, longamente, é essa a história. Mas o que importa é que teve um momento que Deus chamou, né? E entendeu, e daí também teve a tua parte de buscar, né? Sim. A gente começou a buscar e começou, não, peraí, se eu sou cristã, eu vou ser cristã com C maiúsculo. E eu vejo que muitas pessoas erram aí, porque acham, eu poderia viver a vida inteira como eu vivi. Hoje eu estaria, talvez poderia ter ido para outro caminho, mas eu poderia continuar sendo aquela mesma crente meia boca. Sim. E hoje a gente sabe que dá para viver assim. Dá, tu vai indo, tu vai no culto, tu vai, aí quando a coisa tá muito ruim, era o que acontecia, sabe, às vezes quando a coisa tava muito apertada, eu vinha, eu chorava, aí eu era inconstante, eu sofri muito com a inconstância, e é algo que eu ainda preciso lutar muito, e não só a inconstância espiritual. Em tudo que eu faço na minha vida, esses dias eu até fiquei sabendo que tem até a ver com o meu temperamento. Não sei se é desculpa pra, eu vou ser assim, vou me largar. Não. Mas eu tenho dificuldade pra tudo que eu começo. Eu começo motivada e depois eu vou perdendo, sabe? Aí agora eu aprendi que eu não posso viver de motivação. Sim. Eu preciso aprender a viver de disciplina. Isso. Então e a vida do crente é isso. Só que isso foi o tempo que me mostrou, sabe? Que hoje eu não vou estar com força pra orar, não importa, eu preciso orar, porque é essa oração que vai me manter de pé amanhã. Se eu não orar, é muito complexo esse assunto, mas é algo que precisa ser entendido, sabe? A nossa constância, ela depende de nós. Claro. Às vezes a gente fica pedindo, Deus, me ajuda a ter constância. Deus quer fazer, e é isso que eu vejo na minha vida. Deus sempre quis me usar como Ele me usa. Não digo assim, Ele me usa pra me engrandecer. Não é isso. Sim. Mas eu sei que eu atrasei as promessas de Deus na minha vida. Que quem sabe, se eu tivesse lá atrás me despertado e entendido, eu estaria muito mais à frente, vivido muito antes das coisas que Ele tinha pra mim. Mas eu dou graças a Deus que há tempo Ele me resgatou daquela situação e eu pude aceitar Jesus mesmo sendo crente. Aceitei. Exatamente. E isso faz muito sentido, né? Engraçado, mas o crente também tem que... Mas é verdade. Não, é isso mesmo que eu quero e tomar posição. E eu aprendi que se nós não tiver experiência pessoal com Jesus, a gente não vai conhecer Ele. A gente acha que conhece. A gente pensa que conhece. Porque é muito lindo tu ler a Bíblia e eu choro muito quando eu vejo ali os milagres que Jesus fazia, me imagino na situação e tal. É muito bom ouvir um testemunho, por exemplo, hoje tu chegar aqui e dizer, meu Deus, eu tinha tal enfermidade, Jesus me curou. Sim. A irmã Felícia dizer o que Jesus fez na família dela. Mas isso é de vocês, tá? Mas e eu? O que eu tenho pra falar sobre Ele na minha vida? A minha experiência. A minha experiência. Foi quando eu entendi isso, que eu precisava ter experiências, eu comecei a buscar essas experiências. Daí Ele começou a me dar. Aí depois eu até pensei, por que, Jesus? Porque Deus é assim, tu fala, tu quer mesmo? Então eu vou chegar. Só que as experiências que Ele nos dá, elas não vão ser muitas vezes agradáveis, Como é que eu vou experimentar o Deus da provisão se não me faltar? Sim. Né? Exato. É igual eu digo assim, vou pedir ao Senhor sabedoria. Ok, Ele vai te dar. Sabe qual que Ele vai te dar? Ele vai te dar situações pra você resolver. Bem difícil. Que nem paciência, pedir paciência. Daí é que mas Deus é incrível porque Ele nos ensina. Pra nos ajudar. Ele envia as pessoas. Pra gente ter paciência, né? Mas eu sempre digo assim, são as experiências com Deus que vão determinar a nossa vida com Ele. Então a gente precisa buscar nele essas experiências. Deus, me dá experiências contigo. E quando eu aprendi esse caminho, e desde lá atrás, assim, quando eu de fato entendi isso, eu entendo que Deus me deu experiências muito difíceis. Mas é porque o que Ele tinha comigo precisava. Como eu atrasei,
entendeu? Eu sei que a culpa é minha. Como eu atrasei o que ele precisava fazer comigo, mas ele tinha urgência em me usar. Então eu precisei passar, eu fui moída, sabe? Deus me levou a situações em que eu sabia que era ele na minha vida, que não tinha outra saída, não tinha solução. Em todas as áreas da minha vida, Deus mexeu. Deus me levou à última instância para mim aprender a confiar nele e depender somente dele. Então, eu penso assim, foi difícil ter passado? Foi, mas foi necessário. Porque foi o que me deu, de fato, a experiência com ele, dizer que eu conheço ele, porque ele estava comigo. Foi ele que me levou para essas situações. Então, às vezes eu brinco dizendo, né, a gente tem que cuidar até pelo que a gente ora, né? Porque a gente ora e pede. Sim. E Deus ouve. Dá, principalmente quando se trata de a gente querer ele. Agora a gente, Deus, eu quero um carro. Tá, não, daí essa oração tu não precisa te preocupar tanto, porque vai acontecer segundo a vontade dele. Agora, quando a gente pede algo assim que envolve o reino dele, a obra dele, Deus, eu quero experiência, porque eu quero te conhecer, para entender o meu propósito contigo, para que tu possa me usar no teu reino, ele vai dar, ele vai fazer. Então, eu pedi, ele me deu muitas experiências, ainda me dá, muitas, eu tenho aprendido a cada dia. E eu aprendi que ser crente, tu nunca vai chegar num patamar, agora tá ideal. Não. Ele sempre vai ter mais, é uma fonte inesgotável a presença dele. O aprender dele é algo que nunca tem fim. Quando eu penso assim, não, agora eu já vi esse testemunho na minha saúde, na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha família, agora acabou. Não, ele vai te dar, entendeu? Sempre tem. Deus é inesgotável. Então, eu creio que é isso, Deus é maravilhoso. E acho que até na tua profissão, assim, né, pensando que sempre na área da saúde tu tá lidando ali com o ser humano. Primeiro que tu entende, tu olha pro ser humano e tu pensa, não, só pode ter sido Deus que fez, né? Sim. Cada nervinho, cada célula, tudinho ali. Quando tu estuda o corpo humano já, né, tu vê assim, meu Deus, o coração ele é uma máquina perfeita que literalmente é uma engrenagem que vai pro pulmão, tu já vê. Eu penso, eu não sei como pode alguém que vê o milagre do nascimento, que é algo inexplicável, alguém que estuda o corpo humano, e não associar a algo tão soberano. Não, divino, a minha mente não alcança, sabe? Alguém não acreditar na existência de um Deus superior que fez tudo tão perfeito. Tão perfeito. Então, justamente, a minha profissão foi uma das áreas que Deus me deu muitas experiências também. Porque antes eu conflitava, assim, entre... Aqui eu sou profissional. Aí, quando eu tinha uma oportunidade, eu falava de Jesus e tal. E eu comecei a me colocar mais à disposição de Deus mesmo, assim, de fato. Deus, eu sei que eu não tô aqui por acaso, sabe? Eu sei que tu me trouxe pra esse meio, não é só pra mim ser mais uma. Eu sempre busquei dar um bom testemunho. Isso foi algo que eu sempre procurei, sabe? Ser alguém que, sabe, alguém olha talvez como parece um jargão, algo tão famoso. Talvez eu vou ser a única Bíblia que alguém vai ler, mas isso é uma grande verdade. Isso é verdade. Então, eu sempre busquei dar um bom testemunho, mas não é só isso. Eu comecei a pensar, Deus, não é só isso que tu tem. Não é só dizer, não, ela é crente porque ela age diferente. Não. Eu tenho que exalar de fato, sabe? Eu preciso impactar a vida dessas pessoas aqui. E Deus foi me dando muitas experiências, sabe? No meu local de trabalho, eu comecei a entender que o reino espiritual, ele é real. E se tiver alguém disponível para entrar nessas guerras que existem no mundo espiritual, Deus está disposto a agir, não importa onde. Isso eu aprendi assim, se a gente estiver pronto, Deus usa a gente nos lugares mais improváveis. Então, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que na minha profissão, eu tenho buscado, sabe, estar pronta. Deus, a hora que tu precisar de mim aqui, eu quero estar pronta para ser usada por ti aqui dentro, nesse lugar improvável. É aqui que eu quero ser usada por ti. Então, quando a gente entende isso, que a gente talvez não precisa ter um chamado, uma pregadora, uma cantora, mas se eu entender que eu posso ser sal e luz aonde eu estiver, pronto, a gente já entendeu o propósito base da igreja, né? Não, o ID é pra todos, né? Pra todos. É pra todos, tá no escritório, tá no posto de gasolina, tu trabalha na casa de alguém, ali é um campo missionário. Sim, e Deus é maravilhoso. Ano passado eu tive uma experiência muito forte, assim, porque de uns anos pra cá, e voltando lá, né, quando eu não entendia muito bem, assim,
o meu ministério, onde é que Deus queria me usar. Eu nunca imaginei que Deus me levaria para o lado de pregar a palavra, porque é algo que eu sempre achei muito lindo, admirei muito, mulheres pregadoras, como a irmã Felícia que prega, mas é algo que eu não imaginava, assim, não, foi algo muito, muito diferente que Deus fez na minha vida. Como eu disse, eu achava que eu seria uma cantora frustrada, porque eu não sou cantora, não tenho voz bonita, não. Sim. E aí, quando nós já estávamos na superintendência dos jovens, eu me senti confrontada quando as pessoas vinham perguntar, mas tu prega? E eu dizia não. Parecia que aquilo era uma frustração, assim, tipo, tu é superintendente, tu não prega. E eu me sentia, sabe, eu pensava, poxa Deus, como eu queria, sabe, como eu gostaria de pregar. Mas era algo que realmente eu não imaginava pregando, porque eu nunca, Deus me disse assim, tu vai ser pregadora da minha palavra. Não, e eu achava que para mim saber tinha que ser claramente. Sim. E aí, eu nunca me esqueço, uma vez eu tava trabalhando num sábado de campanha de vacina. Isso faz, eu acho que uns 6 anos. E eu tava trabalhando, assim, um dia muito movimentado, campanha da gripe, tipo, tava lotado o posto. Do nada me veio uma passagem na cabeça, um texto da Bíblia. Assim, do nada. E eu pensei no texto e tentei me lembrar a referência, mas eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu tenho muita dificuldade de gravar referência de textos. Tudo eu tenho que anotar e mesmo anotando eu não gravo. Eu acho que eu sou até meio disléxica, não sei. Mas, dando desculpa, né? Não, mas a minha memória é bem ruim. E aí eu fiquei tentando lembrar a referência e aquilo ficou me incomodando. Que chegou uma hora que eu já não tava conseguindo me concentrar no que eu tava fazendo. Eu disse pra minha colega, eu preciso ir no banheiro um pouquinho. Aí eu peguei e fui no banheiro, peguei a Bíblia no aplicativo, fui no Google, pesquisei, abriu a referência, fui no aplicativo da Bíblia, li ali todo o capítulo daquele texto ali. E eu pensei, ai, que estranho, mas fiquei com aquilo, né? Daí o Thiago tava viajando pro Uruguai. Aí ele tinha ido acompanhar, acho que os irmãos da missão, enfim. E aí, como eu tava sozinha, não tinha o Matias ainda, eu pensei, vou lá pra minha mãe, né? Vou sair do serviço, pego o ônibus e vou lá pra minha mãe ficar lá. E aí, quando eu tava no ônibus indo lá pra minha mãe, do nada, mas foi do nada, veio no meu coração assim, e se eu pregasse hoje? Assim, e veio aquele texto na minha cabeça. Daí eu fiquei, meu Deus, que estranho. E na hora me deu um nervosismo, assim, que meu estômago parece que deu um nó, sabe? E fiquei angustiada, que estranho. Na época, o meu cunhado liderava a juventude aqui da Matriz. Cheguei na minha mãe, nós tomando café. Nisso, meu cunhado entra assim e diz, ué, o que tu tá fazendo aí? Daí eu disse, não, eu vou ficar aqui, o Thiago tá viajando. O Thiago tá viajando? Eu disse, sim, ele foi pro Uruguai. Tá, e o que tu vai fazer hoje? Aí eu disse, eu vou ficar aqui com a mãe. Não, vamos no culto. O meu cunhado é bem anjo do amor, né? Vocês conhecem, ele é bem assim, espontâneo. E virou as costas dele e voltou assim, vamos no culto comigo hoje. Daí ele, e tu vai pregar? Na hora me deu um temor. Porque isso nunca tinha acontecido. Sim, de eu ter... tu levou um susto. Eu levei um susto. Não tinha nem coragem de dizer não. Não, daí eu disse não. Daí ele, tu vai pregar. E eu fiquei com medo de dizer não de novo. Daí eu, tá bom. E ele saiu. E a minha mãe me olhou, porque ela sabia que eu não pregava. E ela me olhou. E eu fui pro banheiro e comecei a chorar. Chorar, porque eu já tinha entendido que Deus estava me preparando. Sim. Aí eu peguei uma roupa emprestada da minha mãe. Fui lá e disse, olha só, Júnior. Tu sabe que eu não prego. Eu não sei quanto tempo, eu não vou dizer não, mas eu não sei quanto tempo eu vou falar. Se eu falar 5 minutos, 10 minutos, seja o que for, eu vou te passar, tá? Não vai precisar. Eu disse, Júnior, por favor. Eu tava muito nervosa. Ai, meu Deus, por favor, Júnior, eu vou te passar. E tu complementa a mensagem, ou tu finaliza, mas eu vou te passar, tá bom? Tá bom. Resumindo, eu vim pro culto. Ele me passou, acho que 8:55. E eu comecei a falar. Quando eu olhei pro relógio, era 9h30. E eu tinha pregado uma mensagem, claro, né? Não vou. Mas eu falei por 30 minutos algo que tinha pra sido. Quem ia falar 5 ou 10, né? Gerado no meu coração. Porque Deus me. Sabe? Deus Ele te preparou. Ele me preparou. Ele te preparou para aquela noite. E dali em diante começou a acontecer algo assim, sabe, na minha vida. E Deus me prova muitas vezes assim, quando do nada me vem um texto no coração. E eu sempre pensava, né, como é que é quando o pregador diz assim, eu senti no meu coração, ou Deus me revelou. Como é que Deus revela? Eu ficava, sabe, com dúvida. Como será que é? Será que Deus vem em sonho? Será que a pessoa olha pro texto e abre a Bíblia e fala. E com o tempo eu fui entendendo como que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, sabe? Então,
com o tempo, daí quando eu comecei assim a pregar, e acabar que, como a gente é superintendente, a gente prega muito pros jovens, as meninas. E aí Deus começou a falar muito claro pra mim, sabe? Aonde daí eu entendi tudo, sabe? Daí eu, ai Deus, por que eu nunca consegui entender? Teria sido tão mais fácil se eu tivesse entendido lá atrás, sabe? Não precisava ter passado por tantos processos difíceis. Mas eu vejo que, assim, Deus, ele é muito maravilhoso, porque a gente não tem capacidade nenhuma, nada. A gente não tem condições. Mas quando a gente entende o que é viver na dependência dele, Deus sabe que eu dependo único. Eu não tenho uma capacidade intelectual, eu sou muito resumida de inteligência, não tenho vergonha de dizer que dos 3 filhos, as minhas notas eram as mais dificilzinhas. Meu irmão só tirava nota ruim porque conversava muito, porque ele era inteligente, mas não queria. A minha irmã era CDF, e eu era, sabe, sempre a trancos e barrancos, então sou limitada, mas Deus é tão misericordioso que ele usa as coisas que não são pra confundir as que são. Deus usa todos. Ele só quer assim, tu tá disposto, tá sensível. E aqui a gente tava falando, né? O culto não é o domingo às 19 horas no templo. Sim. É na semana inteira? Semana inteira. Senão, o que ele vai trazer? Como é que ele ia trazer um versículo pra Josi se de repente ela não tivesse uma vida de leitura, ou de estar prestando atenção à palavra? Sim. Tem que estar ali disposto. É esse entendimento que precisa ter muito claro na vida de um crente, assim, sabe? É viver com Deus. Tu não é tu ter momentos de oração. É tu ter uma vida de oração, sabe? Também uma das noites um dos pregadores falou isso, assim, é tu acordar, sabe? Tu já acordar sabendo da tua gratidão, porque tu só acordou por causa da misericórdia do Senhor que se renovou, sabe? Tu só acordou porque Deus te permitiu. Aí tu pensar, Deus, eu quero nesse dia glorificar o teu nome. Não ficar pensando a longo prazo. É isso que eu aprendi, sabe? Às vezes eu ficava pensando, daqui uns anos. Não. Sim. Hoje, Deus, hoje. Eu nem sei se eu vou estar viva amanhã. E é o que a Bíblia fala lá em Mateus, né? Sim. Quem pode acrescentar um côvado à sua vida? Ninguém. Então, hoje, Jesus, hoje, o que tu tem pra mim hoje? Hoje é no meu trabalho? É no meio dos meus amigos? É dentro da minha casa? Aonde é que tu quer? O que tu quer, Senhor? Eu quero estar disponível, sabe? A gente canta muito, né? Eis-me aqui, estou disponível de servir. Tá, mas e de fato, isso na prática é isso. Ser crente é isso, sabe? Glória a Deus que ele tem me ensinado isso. Ainda tô no caminho, tá, irmãos? Tô no processo. É verdade. Isso aí Todos estamos no processo. Até que ele venha. Até que ele venha, é isso aí. Isso aí, Carol. Até que ele venha. Isso aí. Né? Mas o mais interessante desse bate-papo, né, com a Josi, né, nós temos nosso trabalho aqui das Mães na Torre de Vigia. E a gente tem os cultos, as reuniões, né, de oração nas nossas congregações. E eu sempre digo para as mães, vamos estar juntas orando, porque muitas mães acham, não, mas o meu filho está na igreja, o meu filho canta no coral, não precisa orar tanto por ele, né? Então vamos orar para quem que está enfermo, que está nas drogas, que está doente, que está enfermo, está passando uma dificuldade. Pois é. Vocês ouviram o que a Josi falou? O corpo estava na igreja, o corpo estava lá, mas a mente dela estava nas amigas, estava em músicas que não acrescentam nada, enfim, né? Mas a importância do pai, como ela falou, né? Às vezes, né? A gente, tadinho, quer passar não quer ir na igreja, igreja, né? Então deixa, coitadinho, tá cansado. Pois é. O que o pai da Josi fazia? Vamos pro culto. Mas vai no arraso, mas vai. Senta lá, vai ouvir a palavra, vai estar lá no momento dos louvores, que vai ter aquele momento em que Deus vai impactar a vida do teu filho e da tua filha. É que nem tu falou, né? A importância do teu pai, da tua mãe, a importância do Tiago depois que vocês casaram, né? Em abençoar a tua vida. Cuidado com quem vocês vão casar. Meu Deus, eu pudesse dar um conselho hoje, eu vou dar mais, mas pelo amor de Deus, a vida de vocês vai ser definida pela pessoa que andar do lado de vocês. Isso é fato. Isso é fato. Viu? Porque eu digo assim, o pessoal, né, a gente terminando o congresso, agora a gente falando, meu irmão falou, só o ano que vem, hein, vai ter muitos aqui que vão estar casados. E realmente, alguns já estão noivos, esse ano ainda casam, né, e não vão estar mais
uns jovens, né, para o ano que vem. Mas é exatamente isso. Quando ela falou assim, né, da importância do Tiago na vida dela, dizendo, olha, não, mas você é uma benção, você tem condições, né? E hoje a gente vê nos bastidores, tem coisa que vocês não enxergam, tá? A gente enxerga nos bastidores, a Josi de toquinha, ela vem na quarta-feira, tu olha ela correndo. Quem vê close não vê corre. Mas daqui a pouco esse post não e ela tem um menino pequeno, tá? Tem Matias. Tá, ela não falou do Matias ainda, né? Mas tem o Matias, daqui a pouco tu vê, cadê o Matias? E tá, não, fez nesses dias de congresso, te deixa lá na sogra, a gente chega lá, ele já tá dormindo, chega lá às vezes meia-noite, né? Chega lá meia-noite. Pensem nisso também. Vocês não vão casar com a família. Não, a gente ouve muito, mas eu não casei com a família. Mas, gente, manter um bom relacionamento com a família vai ser determinante no casamento a família também. Vem no pacote, tá, gente? Claro. Não vai pegar o cônjuge e sair correndo. Tem que respeitar. Claro que eu fui também privilegiada, porque o Thiago estava aqui na semana passada, vocês ouviram que é uma família de Deus, é uma família diferenciada. Eles são uma bênção. E quando eu entrei para essa família, eu confesso que eu senti o peso de carregar o sobrenome. Magalhães agora, porque é uma família que, não é porque eles são respeitados por serem homens e mulheres de Deus, são tementes. E eu senti isso, e estar ali no meio deles, para mim, é uma bênção. Então, eu sou privilegiada também. Mas isso não exclui o fato de que eu preciso respeitar, eu preciso honrar eles. Então, eu tô aqui publicamente honrando a minha sogra. Ela me ajuda muito, ela é uma bênção. Quando eu digo, cadê o Matias? Mas esses dias... E realmente, no congresso, antes do congresso, e tu chega, daqui a pouco a Jos vem correndo, porque a gente acha que ser superintendente, não, fica só lá no púlpito, sentada, uma benção, glória a Deus, levantando a mão. Quem dera. Não, gente, tu vê assim a Josi correndo e tá com a touquinha, já tá pra dentro da cozinha, tá fritando pastel, tá fazendo cachorro quente, tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, né? Então quem vê, eu acredito que as pessoas que conheceram a Josi lá atrás, quem sabe desconheçam a Josi hoje. Não imaginariam. Ou não imaginariam a Josi hoje, né? Então, importância. E é muito incrível que uma das vezes que me marcou muito essa palavra... sabe que eu até nisso eu tenho dificuldade de memorizar as promessas, assim, as palavras que Deus fala. Todo crente tem isso, né? Gostaria de quando tá vindo o profeta, peraí, deixa eu gravar pra depois ficar. Deixa eu fazer um vídeo, um áudio. Mas essa, sim, ela gravou muito no meu coração, que eu lembro que eu tava cantando na juventude lá na Intersul. Eu devia ter 14, 15 anos. E veio, assim, a profeta, quando ela veio na minha direção, assim, eu me arrepiei toda, eu sabia que era comigo. E naquele dia, Deus falou pra mim que Ele me usaria muito, que Ele me colocaria numa posição em que as pessoas olhariam e ninguém acreditaria na minha capacidade. E nem eu acreditaria, mas que quem me capacitaria era Ele, que Ele, para mim, confiar que Ele estaria comigo. Então, realmente, a forma com que a minha vida veio até aqui, eu era uma improvável. Eu era uma daquelas que, essa aí vai ser só mais uma, né? Uma crente meia boca. A minha vida se encaminhava para ser assim. Mas a reviravolta que deu na minha vida e a pessoa que veio pro meu lado foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu entendi que eu precisava mudar. Porque salva, talvez até seria. Mas sabe-se lá, porque era uma vida tão, sabe, meia boca, temia a Deus, mas eu sei que Deus tinha mais pra mim, no fundo eu sabia. E a pessoa que veio pro meu lado foi um divisor de águas justamente por isso, porque me fez entender. E eu nunca me esqueço que o dia que nos chamaram ali em cima pra fazer a oração que nós assumiríamos a superintendência, na hora me veio aquela mensagem de Deus na minha mente, assim, sabe? Porque quando eu soube, eu pensei, meu Deus, eu não tenho capacidade pra estar aqui. Sabe quando tu chega a pensar, não, o pastor tá errando. Pastor Lezera, porque a gente pensa que é homem que tá fazendo, quando é Deus sabe que tá. E na hora me veio no coração aquelas palavras que eu lembro delas detalhadamente da profecia, assim, sabe? E eu pensei, não, é Deus, sabe? Deus vai me capacitar. Se Ele falou que vai, amém, eu tenho que descansar. Fazer a minha parte, não vou ficar aqui, né? Não, Deus vai me... Não, eu tenho que me esforçar a buscar. Mas é incrível como Deus faz na nossa vida. É incrível. Incrível, verdade. E até eu acredito, gente, que quando ela falando, né, de como era a vida dela, né, enfim, eu acho que foi coisas até que ou foi permissão de Deus, guardou ela todo o tempo, que poderia, né,
não estar hoje aqui com a gente, mas hoje ela fala com propriedade. Sim. Né? Ela pode chegar para as meninas, inclusive, eu sempre digo que os jovens, eles encerram com um evento grande, o ano aqui em Alvorada, né? Nossa igreja, que é com retiro, e depois iniciam né? Com o Congresso dos Jovens. E eu quero que você fale um pouco exatamente sobre isso, porque no retiro, esse ano você separar as meninas, né? Você me falou, falei com a Laci também, ela me falou sobre, né, essa separação com as meninas, e você me falou que foi um momento muito especial, foi um momento em que vocês que são da liderança contaram as experiências de vocês. Como é que isso impactou as meninas que estavam lá quando souberam, né, quem foi a Josi na adolescência, no início da sua juventude, e outras líderes também que passaram por seus problemas, suas dificuldades, que fizeram suas escolhas erradas, mas que pela misericórdia Deus vai lá e resgata e traz de volta, traz para perto. Nós gostaríamos que agora, nesse momento que a gente começa aí já para o encerramento, né, desse bate-papo, falasse como é que foi esse momento, né, que você pensou, e como isso impactou na vida das meninas que lá estavam no retiro. Sim, na verdade, a gente sempre gostaria de fazer mais vezes, né, esses momentos de separar, porque a gente entende que tem direcionamentos que são específicos para quando tá só meninas, tu consegue entrar em áreas muito mais específicas, só meninos. Mas nos outros lugares que a gente fez o retiro, em 2017, nós tínhamos feito nesse mesmo sítio, e nós conseguimos também fazer um momento separado das meninas, mas a gente trouxe de fora. Os 3 que palestraram vieram de fora, convidados, aí a gente fez líder, meninos e meninas separados. Foi uma bênção, foi maravilhoso. E aí depois, nos outros anos, nós não tínhamos estrutura para separar. Esse ano nós voltamos a fazer no sítio, que daí foi ampliado, tinha mais jovens, enfim. Acomodava, né, os alojamentos. E aí, de cara, nós vamos fazer o momento das meninas, né? As meninas que trabalham comigo, a Laci, a Ivanice, que são a 2ª e a 3ª superintendente, um beijo pra elas. São minhas parceironas, assim, elas pegam junto. As outras meninas também da diretoria são uma bênção, sabe? Assentou o nosso coração. Vamos fazer o momento das meninas? Vamos. Tá, como é que a gente vai fazer? Daí a gente já vem, o ano passado a gente já teve 2 cultos das meninas, das gurias, né? E foi uma bênção, e Deus nos deu uma direção, assim, sobre um assunto. E aí a gente decidiu, não, vamos tratar um assunto, escolhas no retiro. E aí eu conversei com as meninas e eu disse, olha, não vamos trazer ninguém de fora dessa vez. Vamos usar os nossos testemunhos aqui. Cada uma de nós tem uma área que foi trabalhada na sua vida. E eu tenho certeza que isso vai impactar na vida das meninas. Não estava no plano, inclusive, eu falar nem é um testemunho, assim, mas eu contar a minha história, né? Eu iria só no final, assim, fazer a ministração, enfim. Mas o Espírito Santo, ele fez algo muito diferenciado esse ano, ano passado, no retiro, que foi uma atmosfera muito diferente, assim, desde a chegada, sabe? O primeiro culto já foi uma presença gloriosa. No sábado de manhã, que foi os cultos separados, assim, teve uma psicóloga, Jéssica, já fez de cara uma dinâmica. Na dinâmica, assim, já aquilo que costuma ser mais quebra-gelo, uma coisa mais divertida, tu já via jovem chorando, assim, sabe? Porque já foi muito direcionado. E aí foram 3 líderes que falou a Ivanice, falou de uma área da vida dela, a Laci falou de uma área da vida dela, a Karine falou de uma área da vida dela, e depois da Karine eu iria fazer o fechamento, né? E o Espírito Santo trouxe, assim, ao meu coração de falar. E aí, quando eu assumi, eu comecei a falar, e eu contei justamente isso. Eu simplesmente contei as minhas dificuldades, o que eu precisei abrir mão, as coisas que me prendiam, que me afastavam de Deus. E cada líder que falou foi em uma área específica, sabe? Então o Espírito Santo trabalhou de forma que não teve menina que não foi tocada com algo ali que prendia ela, ou que confundia ela. E foi um momento muito especial. O Espírito Santo desceu, assim,
teve muito quebrantamento, sabe? A gente via que o Espírito Santo estava convencendo, sabe? Gerando arrependimento, gerando cura. Foi uma manhã de muita cura, foi sobrenatural o que aconteceu ali. As meninas se abraçando, chorando, umas profetizando para as outras, foi algo muito, muito forte, muito genuíno do Espírito, sem manipular, sabe? Sem tu precisar fazer, não, simplesmente foi o Espírito Santo que fez tudo. E depois no culto da noite, uma líder veio e me procurou e disse assim: Josi, eu preciso te falar uma coisa. Tu precisa contar mais vezes esse teu testemunho. Porque tu tava falando e a minha filha chorou muito. E aí, depois disso, ela chamou a conselheira lá no quiosque e ela confessou algo que ela estava vivendo semelhante ao que tu viveu. E ela me chamou como mãe e como líder dela. E ela se arrependeu, ela pediu perdão e ela foi convencida de que ela precisa mudar. Então o Espírito Santo, através do teu testemunho, ele falou com ela. E aí essa mesma líder disse, e através do testemunho da fulana, falou na minha... Então assim, ó, eu chego a me arrepiar de me lembrar, porque foi uma manhã assim tão preciosa. E por isso que eu digo, foi difícil eu ter vivido isso, mas eu creio que isso ajuda, sabe? Isso aproxima as meninas. Porque elas olharam pra nós, talvez hoje tem meninas que olham pra nós e pensam, ai, a superintendente, a Josi, ai, a Ivanice, que nem a Ivanice disse, né? Ai, a filha da irmã Elúzia nunca pecou. Não! A Laci, filha do irmão João Gomes, tão respeitada em Alvorada. A Laci deu um testemunho numa área muito, muito, muito... Aqui, a gente falou agora sobre isso. Ela esperou pra casar e ela fez uma escolha errada. Isso falou muito forte com as meninas, sabe? Então, assim, ó, Deus usou a liderança daqui, nós, e elas olharam pra nós e elas viram, nós fizemos escolhas erradas na nossa vida também. Elas também são gente. Elas também erram, sabe? Elas também erram. Mas quando a gente entende que se nós nos converter, se a gente mudar e passar a fazer a nossa escolha baseada no que Jesus tem pra nós, a esperança. Hoje nós três estamos aí liderando, a gente teve escolha errada lá atrás, mas a esperança, Jesus pode mudar, pode transformar. Então, esse retiro marcou muito forte, em todos os cultos, mas o momento com as meninas foi algo muito forte, foi muito de tratamento, sabe? Tratamento de fato, sabe? E eu creio que a Almada, ela vem vindo numa progressão de crescimento espiritual, sabe? Eu não sei se vocês observaram, eu observei, assim, os jovens muito envolvidos no culto, não tinha aquela... Porque jovem é aquilo, às vezes tem um que quer dar uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, outra olhadinha lá, né? E espia pra cá, e a fulaninha bonitinha, o fulaninho bonitinho. Isso é natural, faz parte. Amém, que vocês encontrem o varão de vocês aqui, a varoa de vocês aqui, não na escola, não na faculdade mundana. Com certeza. Mas o sentimento deles está em cultuar. Sim. E a gente vem desde o ano passado, a gente tem visto que o sentimento dessa geração tem sido de envolvimento de fato com Deus, sabe? E eu creio que por isso que Deus respondeu dessa forma no congresso. Eu conversava com uma líder um mês passado, eu preguei lá numa juventude no sábado, e aí depois nós tínhamos a vigília do 715. E no final ela estava dizendo que eles levaram os jovens no retiro, né? Foram em 4. 2 meninas foram batizadas com o Espírito Santo lá. Meninas. E aí eles voltaram diferentes. Ela disse assim, ó, eles só querem falar de Bíblia, eles só querem falar de Jesus, eles estão com sede. Os cultos estão sendo diferentes. Realmente, eu fui naquele sábado ali pregar, eles cantaram os 4, parecia um coralzão cantando. Pensa assim, ó, cantando com vontade. Porque às vezes tu tem 30 desanimados, não sai nada. Mas aqueles 4 cantaram assim, ó, sabe, envolvia a gente no louvor. E no final ela falou, me mostrou o grupo, olha aqui, olha os assuntos deles, irmã. Eles falando, olha essa passagem, não sei, sabe, que jovem, sabe, aquilo assim. E aí ela contou, sabe, quando chegou lá na vigília, no começo ela me chamou e disse assim, irmã, eu preciso te contar uma coisa. O fulano, que é um dos jovens, uma crise familiar bem difícil, um contexto familiar difícil, ele disse que ele tá ouvindo uma voz que manda ele matar o irmão e se matar. Ele tá vendo coisas dentro de casa, irmã. Eu creio que nessa vigília algo vai acontecer. Eu disse, não, nós vamos orar e algo vai acontecer aqui. Eu creio que ele vai ser liberto. A gente não falou nada pra ninguém, eu e ela, ficamos ali com aquilo, sabe? E a vigília toda, ele sentou muito perto de mim, assim. E a vigília toda eu intercedendo e Jesus faz alguma coisa e tal, não sei o quê. No outro dia ela me mandou uma mensagem, irmã, ele foi batizado com o Espírito Santo no começo da vigília. Ele disse que ele não conseguia parar de falar em línguas a vigília toda e ele foi liberto na vigília. Então, assim, ó,
Deus está fazendo coisa muito grande no meio da juventude de Alvorada. À medida que vem chegado cada vez mais problemas para nós, meninas que foram abusadas, meninas e meninos que se mutilam, que têm depressão, que têm... O enfrentamento que essa geração tem é muito forte. O embate do diabo contra eles é muito forte. Não que nós não sofremos, mas hoje é muito fácil aqui, ó, pecar. Ouvir uma música que pra mim eu tinha que comprar um CD no camelódromo. Pra eles é só vir aqui, é só ele olhar o stories de alguém, de outro crente, que bota lá as músicas. Sim. Perdão, irmãos, não quero ofender ninguém. Verdade. Então, o acesso tá muito fácil. Muito fácil. Então eles enfrentam muitos problemas, muitos problemas. Mas de contrapartida nós temos visto assim que eles estão com um sentimento. Então tem jovem que saiu desse congresso curado, tem jovem que saiu liberto, tem jovem que saiu do retiro curado de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, sabe? De gente com enfermidade no corpo, mas enfermidade na alma, que é a pior, a mais difícil de cura. Então, o que Deus tem feito no meio dessa geração é real, não é euforia, não é emoção. Eles estarem lá pulando, a gente sabe que não é emoção, porque eles estão vivendo isso nas congregações, é real, sabe? Os líderes estão dizendo, eles estão diferentes. Então, eu louvo a Deus por essa juventude. Eu sou privilegiada por estar hoje perto deles, estar aprendendo com eles e também poder ver que Deus tem algo para fazer através de mim e daqueles que estão trabalhando com nós na vida deles. Então é aquilo, são coisas que só Deus faz, não tem explicação. Com certeza. E é bonito ver Deus agindo no coletivo, né? Meu Deus. Então uma coisa assim, gente, não precisa olhar para muito longe para achar uma boa influência pra gente. É verdade. Que às vezes a gente tá lá fora olhando, quem que eu quero ser? Tem aqui pertinho. E graças a Deus a gente olha pra liderança e pode pedir ajuda, a gente começa a ver que são pessoas que passaram por problemas, passam por... Porque a gente tá no mundo. A gente vai ter problema até que ele venha, assim. A gente tá lutando junto. E como a gente falou aqui de casamento, de amizades, tudo isso importa, né? Então, quanto mais envolvido a gente vai conhecendo meninas, os meninos, todo mundo, um tá passando pelo mesmo problema, mas um tá crescendo junto, um leu uma palavra, um viu um podcast legal e fala, nossa, olha só que assunto interessante aqui, e um vai afiando o outro. Isso foi algo que sempre me preocupou, porque eu tenho referências. Hoje a gente olha pra Alfada, quantas mulheres de Deus tem ali que eu posso olhar e me espelhar e dizer, meu Deus, eu queria pregar como ela, eu queria ter, talvez nem falar bonito, mas tu chega, é aquela mulher que pega, sabe, o microfone e tu vê que tem um Deus na vida, que tem uma vida de oração, sabe? E essa geração, que referência eles vão ter? É verdade. Eu preciso ser essa geração. E eu comecei a entender isso. A minha geração precisa ser referência para essas meninas que estão aí, ou para esses meninos que estão aí. Então eu preciso construir a minha caminhada, porque eu tenho para quem olhar, mas eu preciso ser alguém que elas possam para quem olhar. Então essa é a minha busca, sabe? Esse é o meu alvo, é eu ter as minhas experiências com Deus, é eu crescer cada dia mais, mas eu também poder deixar um legado, sabe? De alguém poder olhar para mim e ver Deus na minha vida. Então isso é algo que eu peço para Deus todos os dias, porque eu sei que o que vai impactar a vida de uma jovem, do jovem, não é eu chegar ali e ser legalzinha, ter algo, né, uma palavra de coaching, né, uma palavra de ânimo, isso aí vai no psicólogo, aí eu como líder espiritual eu preciso ter Deus. O meu diferencial é Deus. O resto que vem de agregado é bênção, se eu souber falar bem, se eu tiver algo mais científico, mais teórico para falar, é anexo. O que eu preciso ter é Deus, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, é isso que vai fazer a diferença na vida deles. Com certeza. Isso aí. Mas é isso aí, gente. Falei demais, meu Deus. Eu não vou mais ser convidada. E ela tava nervosa. Você não tem noção. Eu tô ainda. E quando eu fico nervosa, eu falo, isso é um problema. É um problema. Mas que bênção, né? Com certeza vai edificar muito a vida de quem, né, está assistindo esse podcast. Por isso, gente, olha... Vamos curtir, vamos compartilhar, manda para a vizinha, manda para amiga, né? Manda, né, para tuas colegas, manda para tuas conhecidas, né? Com certeza muitas irão se identificar com o que nós ouvimos da Josi hoje, né? Porque eu digo assim, muitos aqui, quem sabe de Alvorada conhecem, né?
a vida Nem da vou Josi. olhar aquela ali. Mas quantas mulheres, quantas famílias vão ouvir, vão, né, assistir esse podcast que não conhecem a Josi, né? Mas que vão, quem sabe, se identificar com muita coisa que ela está falando aqui. Quem sabe você vai identificar até coisas que a sua filha está passando, alguém que você conhece está passando, e saiba que Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. Então tá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. No próximo eu volto ao meu papel original. Exato. E Deus abençoe a todos aí. Foi um Deus prazer, abençoe, gente. Foi muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Te adorar.